Oi, pessoal. Eu me chamo Ana e eu vou estar aqui nessa parte com vocês das ciências que vamos abordar a química. Então, primeiro, o que é a química, né? A química é uma ciência da natureza, assim como a física, mas a química tem um objetivo diferente da física, né? A química, apesar de eles estarem relacionados, a química está preocupada em estudar a composição da matéria e também a sua estrutura, ou seja, como ela está organizada. Então, para começar, né, vamos aqui então definir, conceituar o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, é um conceito amplo, né, de matéria, mas que serve muito bem, porque matéria realmente é muito amplo. Nosso universo é composto por matéria e energia. Então, tudo que não é energia é matéria, e tudo que não é matéria é energia. Então, a gente pode conceituar dessa forma, né? Dividir em dois grandes campos, que é formado o nosso universo, de matéria e de energia. Então, a gente deve imaginar aqui que a matéria ela é composta por partículas menores, né? E que a junção dessas partículas menores vão dar a característica da matéria. Por que que a gente tem que pensar assim? Porque vai ficar mais fácil para entender como que ela está organizada. Então, vamos aqui para os estados físicos da matéria, né? Nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Esses são os três estados físicos da matéria. Então, toda vez que te perguntarem quais são os estados físicos da matéria, você já sabe que são esses três. São essas três formas de organização dessas partículas: sólido, líquido e gasoso. Então, nós precisamos analisar como a matéria e a energia estão relacionadas. Então, se as partículas que compõem a matéria, elas têm uma maior agitação, ou seja, elas têm uma maior energia, significa que elas estão mais afastadas. Então, a gente precisa fazer essa associação. Quanto maior a agitação das partículas, mais afastadas elas vão estar. Quanto menor o grau de agitação das partículas, quanto menos agitadas elas estiverem, mais próximas elas vão estar. A gente precisa fazer essa associação para tentar entender como que os estados físicos estão organizados. O estado sólido, por exemplo, ele é caracterizado por esse alto grau de organização. Como a gente pode ver na foto, as partículas azuis, né, representadas pelas bolinhas azuis e pelas bolinhas verdes, elas estão muito organizadas, justamente porque tem um baixo grau de agitação e elas estão muito próximas. Então, é por isso que ela é muito organizada. É um alto nível de organização das partículas. E por isso, o estado sólido vai ter volume e formato próprios. Já o estado líquido, ele vai ter uma diferença do estado sólido, justamente porque as partículas vão estar mais afastadas, elas vão ter mais agitação e por isso ela vai ter maior mobilidade do que o estado sólido. Então, quando você compara o estado líquido e o estado sólido, o estado líquido, as partículas estão mais afastadas, elas estão mais agitadas e é por isso que esse estado tem maior mobilidade. A gente pode perceber pela foto em que as partículas estão mais afastadas umas das outras, quando a gente compara a anterior, que elas estão bem organizadas. Então, aqui as partículas estão mais desorganizadas. E isso leva ao estado líquido ter um volume fixo, mas um formato variável. O que isso quer dizer? Que qualquer lugar que você colocar o estado líquido, ele vai adotar a forma do recipiente. Se eu colocar água líquida numa garrafa, ela vai obter o formato da garrafa. Se eu colocar num copo, ela vai obter o formato do copo. E o estado gasoso é o estado de maior desorganização das partículas, que é quando elas têm maior grau de agitação e elas estão mais afastadas, com mais energia. Então, elas estão sempre colidindo com o recipiente. E é por isso que o estado gasoso não vai ter nem volume e nem formato fixo. O formato e o volume no estado gasoso vai ser variável. Tudo vai depender do recipiente, justamente porque as partículas estão muito agitadas.
Então, toda vez que você for comparar os estados físicos, vocês têm que analisar o grau de agitação das partículas. Agora nós vamos falar sobre as transformações de estado físico. É possível a gente transformar a matéria do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o sólido, ou do líquido para o gasoso. Existem vários tipos de transformação, mas como que elas ocorrem? Elas ocorrem principalmente pela alteração de duas grandezas, a temperatura e a pressão. A gente vai falar aqui mais da temperatura. Então, o que é a temperatura, né? A temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, se você fornece calor, se você fornece energia, você aumenta o grau de agitação das partículas. E isso vai ocasionar um aumento de temperatura. Então, tudo isso está relacionado. Mas também pode ocorrer o processo inverso. Se você resfria, ou seja, se você retira calor, você vai diminuir o grau de agitação das partículas e, com isso, a temperatura vai diminuir. Nesse esquema aqui, a gente vai ver como a alteração de temperatura pode ocasionar a mudança de estado físico. Então, olha só, vamos pensar no estado sólido que a gente já estudou. As partículas estão mais próximas, elas têm menor agitação. Se eu quero passar para o estado líquido, que é um estado que tem maior agitação e as partículas estão mais afastadas, eu preciso aquecer, eu preciso fornecer calor. Porque fornecendo calor, eu aumento a temperatura e eu vou aumentar o grau de agitação das partículas. E aí vai ocorrer a mudança de estado físico, do sólido para o líquido. Essa é a mesma analogia que você tem que fazer para a mudança do líquido para o gasoso, por exemplo. Mas a gente pensa agora no processo inverso. O estado líquido é um estado em que as partículas estão mais afastadas. Se eu quero passar para um estado que as partículas estão mais próximas, que é o estado sólido, eu tenho então que retirar calor, eu tenho que resfriar, diminuir a temperatura. E aí as partículas vão ficar mais próximas e você vai ter a transformação de estado físico. Então, do sólido para o líquido, você tem que aquecer. Do líquido para o gasoso, você tem que aquecer. Do gasoso para o líquido, você tem que resfriar. E do líquido para o sólido, você também tem que resfriar. Agora nós vamos dar nome aos processos de transformação de estado físico. O processo de transformação do estado sólido para o estado líquido nós chamamos de fusão. A transformação do estado líquido para o estado gasoso nós chamamos de ebulição. Em alguns lugares vocês podem encontrar vaporização, mas na maioria dos casos vai ser ebulição. Fica como a mesma coisa, tá? Tanto ebulição quanto vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de condensação. E do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Existe um processo de transformação do estado sólido para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. Só algumas substâncias têm essa propriedade. E aí o nome dessa transformação é sublimação. Tanto do estado sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido, o nome é o mesmo, é sublimação. Então, vamos fazer alguns exercícios. O primeiro aqui, defina calor. Então, a definição mais completa de calor é a energia térmica que flui de um corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. Sempre tem esse fluxo. Um corpo mais quente sempre vai fornecer ou transferir calor para um corpo de menor temperatura. Essa é a definição mais completa. 2. Os estados sólidos, líquidos ou gases apresentam constante movimento. A gente viu que sempre eles têm agitações das partículas. E essas agitações estão relacionadas às vibrações das partículas. Então, a resposta da 2 é a letra A. 3. Complete. Quando
aquecemos algum corpo ou alguma substância, essa tende a aumentar o seu volume, ou seja, isso nós chamamos de expansão térmica. Então, o primeiro espaço, aquecemos, o segundo espaço, aumentamos o seu volume e o terceiro espaço, expansão térmica. Aqui na 4 e a 5, é só vocês lembrarem daquele esquema com os nomes das transformações de estado físico. Então, aqui na 4, a transformação física de uma substância da fase sólida para a fase líquida é denominada fusão. Então, a resposta da 4 é a letra A. 5. A passagem de uma substância da fase líquida para a fase gasosa é chamada de vaporização. Lá está escrito como ebulição, mas eu falei para vocês que pode aparecer tanto vaporização quanto ebulição. Então, a resposta das 5 é a letra D. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.